Assalamu alaikum. A pergunta de sempre: para quem eu vou torcer nessa Copa? Bom, a resposta também não mudou, né? A mesma resposta. Eu vou torcer primeiro para o meu país, né? Eu estou torcendo, né? Já começou, estou torcendo para o meu país e para os países árabes e países muçulmanos. Claro que tem que apoiar a nossa nação, torcer para nossa nação árabe, nação islâmica. E eu estou torcendo também para o Brasil, né? Eu estou torcendo também para os países africanos também, né? E essas são as seleções, os países que eu estou torcendo, tá bom? Bom, ontem foi o primeiro jogo do meu país, né? E foi uma vergonha, foi uma vergonha, porque tomamos 5 gols, né? 5, né? Terminou o jogo 5-1, né? Para Suécia, né? Então, eu acho que foi uma vergonha, né? Infelizmente, tudo deu errado, né? Na minha opinião, eu não falo muito de futebol e essas coisas, né? Mas quando se trata do seu país, da seleção do seu país, tem que falar, né? Não podemos ficar sem falar. Então, na minha opinião, né? Eu não vou falar que eu entendo muito de futebol, eu entendo um pouco, sabe? Mas qualquer pessoa percebeu que a culpa, primeiro, no técnico, né, da seleção e também nos jogadores, sabe? Primeiro, as escolhas do técnico tinha muita coisa errada, por exemplo, na escolha dele. Inclusive, o goleiro. O goleiro não é bom, sabe? Goleiro, não sei o que ele está fazendo na Copa do Mundo. Goleiro da seleção da Tunísia, não sei por que ele está lá. Ele não está preparado, ele não é goleiro bom para estar lá, sabe? Então, foi um erro levar ele para a Copa. Por exemplo, na minha opinião, tem goleiros melhor que ele, sabe? Tem um que nem foi para a Copa, sabe? E tem outro que ficou no banco, né? Não jogou. Então você viu que esse goleiro que já tomou 5 gols no jogo amistoso contra a Bélgica, aí você coloca ele no primeiro jogo da Copa do Mundo, aí ele toma mais 5. Esse goleiro tomou 10 gols em 2 jogos seguidos. Nunca aconteceu na seleção da Tunísia, na história. Tunísia nunca recebeu 10 gols em 2 jogos seguidos, sabe? Outra coisa, você não sente aquela garra, aquela vontade de ganhar, não sente que os jogadores estão lutando para jogar, não sente, sabe, aquele espírito de pessoas que querem ganhar, sabe, que querem defender a bandeira e a camiseta, sabe? Infelizmente não é só a nossa seleção que é assim, sabe? Até a seleção brasileira, até várias seleções que hoje em dia você vê jogadores, por exemplo, não joga mais pela camisa ou pela bandeira, sabe? Eu chamo, tipo, essa gente são jogadores de redes sociais, sabe? Eles aparecem mais nas redes sociais do que nos campos de futebol e nos estádios e tudo, sabe? Então, na minha opinião, essas gerações realmente, na minha opinião, são muito ruins, né? Você não vê mais pessoas jogando como antigamente, como antes, né? Olha para o Brasil, por exemplo, essa seleção, sabe, bem diferente das gerações do passado, sabe? Quando jogava futebol, o Brasil era respeitado, a seleção era respeitada no mundo, sabe? Dava medo nos outros, né? Eu vou enfrentar o Brasil. Hoje, tipo, o Brasil não é mais aquele Brasil, seleção, quer dizer, seleção brasileira, não é mais aquela seleção brasileira que a gente conhece, sabe? E aqueles jogadores que cada nome, sabe, assusta o adversário, sabe? No passado tinha muitos nomes assim, sabe? Ronaldinho Gaúcho, Ronaldo, Cafu, Romário, Roberto Carlos, Rivaldo, sabe? Muitos jogadores, eu esqueço os nomes, mas tinha muitos jogadores, né? Que, tipo, da minha época e antes da minha época, da minha geração também tinha gerações
fortes assim. Agora vou voltar a falar do meu país, por exemplo. Eles ficam, sabe, uma vergonha pra gente você ver jogadores assim. O goleiro, o cara, o gol passa entre os braços, entre as mãos dele, os braços dele, sabe? Tocou no braço dele, entrou e não sabe pegar a bola, sabe? Outros gols também, o jeito que ele estava, sabe? Realmente não dá para entender o que essa gente está fazendo na seleção. Seleção significa o quê? Seleção, escolhidos, sabe? Você escolhe os melhores. O que eu vi no jogo de ontem, nos últimos jogos, não são os melhores. Eu não acho que esses jogadores são melhores, sabe? Tem alguns que são bons, igual Aníbal, por exemplo, igual outros, sabe? São bons, né? Mas quando um técnico ruim não sabe colocar, não sabe escolher os jogadores bons e ainda colocando eles nos lugares errados, sabe? Quem joga na direita ele coloca na esquerda, quem joga na esquerda ele coloca na direita, quem joga não sei o que ele coloca, sabe? Realmente uma coisa, realmente uma vergonha mesmo, sabe? Futebol não é a coisa mais importante no mundo, sabe? Tem muita coisa mais importante, sabe? Mas a gente vê, infelizmente, o futebol como se fosse... porque as pessoas valorizam muito o futebol, sabe? Porque, infelizmente, agora as pessoas valorizam os países pelo futebol. Ah, esse país fraco no futebol, então ele não é bom, não é um país bom. Então é um país, sei lá o quê. E outro que é bom em futebol, aí fica um país conhecido, aí ganha fama, e ganha fãs, e as pessoas... Igual o Brasil. O Brasil, por exemplo, no mundo, por muitos anos, o Brasil ficou conhecido pelo futebol, entendeu? A maioria das pessoas no mundo não conhece o Brasil, não sabe o que tem no Brasil. Eu, por exemplo, só conheci o Brasil quando eu cheguei no Brasil, comecei a morar no Brasil, comecei a conhecer o Brasil, entendeu? E até agora não conheço tudo, mas conheço mais. Mas antes não sabia nada sobre o Brasil. A gente só conhece o Brasil, seleção brasileira, só futebol, só isso, entendeu? Então, futebol, infelizmente, eu falo infelizmente porque tem coisas mais importantes para a gente olhar nos países, porque tem países que tem muita coisa boa, mas quando ele não é bom em alguns esportes ou não é bom no futebol, aí as pessoas nem olham para aquele país, nem valorizam aquele país, infelizmente. E eu espero que isso muda, né? Mas já que o futebol é importante, sabe? Então, até nas guerras e nos conflitos entre países e tudo, eles usam futebol também, sabe? Política entrou no futebol, sabe? A gente vê, por exemplo, na Segunda Guerra Mundial, por exemplo, tinha seleções, tipo países que estavam em guerra, sabe? Eles mandam a seleção de futebol para jogar e eles querem muito que eles ganhem para se sentir melhor, para, sabe? Como se fosse o futebol ajuda na guerra, sabe? Mostrando que eles são melhor até no futebol, sabe? Igual aquela competição ou briga entre Estados Unidos e Rússia, naquela coisa de espaço e tudo, sabe? Aí quem faz uma coisa primeiro, ou quem inventa uma coisa primeiro a Rússia foi para o espaço, não sei o que, depois aí Estados Unidos fala, a Rússia foi para lá, então a gente vai para a Lua. Aí Estados Unidos inventou uma mentira, falou que chegamos na Lua e o homem americano pisou na Lua e tudo mentira, sabe? Tudo é filme de Hollywood e tem muita gente até hoje acredita nessa mentira, sabe? Então, futebol, como eu falei para vocês, virou uma coisa importante, sabe? Para muitas nações, para muitas pessoas, sabe? Enfim, voltando mais uma vez no mesmo assunto, meu país, sabe? Podia ser melhor. Eu falei até ontem, que se a gente perder o jogo, tudo bem. Perder 1-0, 2-0, 2-1, sabe? Mas perder 5-1, cara, 5-1 é uma coisa ruim, sabe? Ainda em uma Copa do Mundo, entendeu? Pesada, humilhante, assim, sabe? Claro que a Tunísia não é o primeiro país que toma 5 gols, assim, sabe, numa Copa. Tem gente que tomou mais que isso, né? Sabe, acontece, né? Mas
tem coisas que mostra, por exemplo, por exemplo, às vezes uma coisa igual ao futebol mostra que tem uma coisa errada no país, sabe? Porque muito dinheiro gasto, esses jogadores ganham muito dinheiro, sabe? E sai desse jeito e faz a gente passar vergonha. Eu não estou falando só do meu país, em vários países também é a mesma coisa. Você vê jogadores ganhando muito dinheiro que eles não merecem, sabe? Se você ganha muito dinheiro e você faz o que puder, e você luta no campo, e você faz o que puder fazer, sabe? Faz o seu melhor e tudo, aí tudo bem mesmo perdendo o jogo, tudo bem. Mas a gente vê jogadores que não faz esforço nenhum, que não faz nada, sabe? E você vê alguns parece perdido, ele perde a bola assim do nada assim, sabe? E o outro parece perdido, não sabe o que está acontecendo, parece que bêbado, parece, sabe o que, sei lá o que eles têm, sabe? No passado, eu não sei se ainda acontece isso, no passado tinha uma coisa que acontecia, tem seleções assim, que, por exemplo, uma seleção vai jogar contra outra, sabe? Aí pessoas dessa seleção mandam mulheres, sabe? Para aqueles jogadores da outra seleção, para aquelas mulheres ficar com aqueles jogadores. Aí o jogador passa uma noite, eu não sei o que, quanto tempo, né? Depois com aquelas mulheres, depois eles vão jogar cansados, acabados, entendeu? Fracos, né? Não conseguem, depois no jogo eles cansam rápido. Isso aconteceu muitas vezes com várias seleções, né? E deve estar acontecendo até hoje, né? Por isso você vê um jogador cansou, estão cansados, ou ele joga primeiro tempo assim, joga um pouco assim bem, depois o segundo tempo está todo cansado, todo acabado, né? Isso também é mais uma coisa que eles fazem também. Então você é um jogador, atleta, você foi uma missão, isso é uma missão para o seu país, você vai representar seu país. Aí você quer se divertir, sabe? Se diverte se quiser, problema seu, se diverte depois. Você quer se divertir um dia antes do jogo, 2 dias antes do jogo, ou durante a Copa, ou durante, sei lá, a competição, sabe? Isso, na minha opinião, essa gente que faz isso é irresponsável, não tem responsabilidade, não tem caráter, não tem, sabe, não tem nada, sabe? E recebe muito dinheiro, ganha muito dinheiro que não merece, sabe? Tem muita gente que trabalha duro, qualquer outro trabalho, que trabalha duro e ganha pouco, sabe? E você vê o jogador ganha dinheiro e fama e não sei o que, sabe? Todo mundo, não sei o que, fulano, pessoas loucas por ele, e o cara não faz quase nada, sabe? Entra lá no jogo, né? Corre um pouquinho assim. Eu já vi jogador não quer nem correr, sabe? Quer nem correr. Então você é atleta de quê? Sabe? Atleta de quê? Pessoas que não são atletas correm mais que vocês e andam mais que vocês. Então as pessoas que querem saber por que estão assim algumas seleções, né? Então a resposta já sabe. A culpa é tipo jogadores que não joga mais pelo país, eles jogam por eles mesmos, sabe, por interesse deles. No meu país, por exemplo, a seleção tem, acho que quase 15 jogadores que nasceram em outros países, tem dupla nacionalidade e tudo, sabe? Isso para mim não tem problema nenhum. Para mim são tunisianos e tudo, não tem problema nenhum. Mas o problema é quando você vai para a seleção, tem alguns que vai para a seleção por dinheiro. Alguns vai para a seleção, escolhe a seleção da Tunísia porque, por exemplo, não chamaram ele na seleção do país que ele tem outra cidadania, né? Sabe? Então é isso. Ele acha, quando ele acha que não vão chamar ele, sabe? Igual, por exemplo, na Tunísia tem um cara, ele nasceu na Alemanha, tem cidadania alemã, o pai dele que é tunisiano. No passado, quando ele era mais novo, ele não quis aceitar ir para a seleção da Tunísia, né? E depois, quando ele começou, a idade começou quase acabando a carreira dele, e ele viu que a seleção da Alemanha não chamou ele, aí o que ele fez? Aí ele mostrou interesse e aceitou ir para... Mas ele não é bom também, sabe? Chamaram ele assim, eu não vi nada até agora, eu não vi nada desse cara. Ele joga, acho que no meio campo,
sabe? E não vi nada desse cara. Então, tem gente que não entra na seleção porque ama o país, porque quer fazer uma coisa pelo país. Não, eles entram ou pelo dinheiro, ou por interesse pessoal, ou porque ninguém chamou ele, aí ele só achou essa seleção para aceitar ele, sabe? E para mim, a pessoa tem que defender o país, tem que amar o país, e tem que fazer pelo país, não é por interesse. Vocês perceberam também que tem jogador que no time dele joga melhor que na seleção. O que significa isso? Significa que para eles, é mais importante o time do que a seleção. Porque talvez o time paga mais e eles pensam, a seleção eu vou jogar 2 jogos, 3, alguns jogos assim e acabou. Mas eu jogo mais no meu time. E não quer jogar bem no jogo na seleção e fica com medo de se machucar. Por quê? Porque se eu ficar machucado, eu não vou jogar no meu time. O meu time vai me mandar embora. Então, na cabeça deles, sempre pensando no time primeiro, sabe? Eles não querem perder o lugar deles no time. Por isso você vê jogador assim, na seleção não quer jogar, sabe? Não quer jogar, não quer dar tudo, não quer fazer de tudo para ganhar, sabe? Essa é uma realidade. Esse assunto é muito longo, falei muito, mas infelizmente a gente está dando muito valor para essa coisa de futebol. Somos obrigados de fazer isso porque temos uma realidade que, como falei antes, a realidade que o mundo está valorizando muito essa coisa de futebol e valoriza os países, sabe, por causa do futebol. Então vamos parar de valorizar muito essa coisa de futebol e vamos olhar para os países, o que tem de bom de verdade, o que tem de importante de verdade, sabe? Porque jogo é bom você ver o seu país ganhar, atletas do seu país ganhar, ou seleções ganhar, é bom, mas isso não é tudo e não é o mais importante, sabe? Eu quero ver nossos países melhor. Eu quero ver um país mostrar que, por exemplo, eu vou gostar se seu país criar uma cura, achar uma cura para alguma doença, um remédio, sabe, uma coisa que ajuda as pessoas. Eu quero ver o seu país, por exemplo, melhorar a saúde, educação, melhorar salários de pessoas, melhorar, arrumar mais empregos para as pessoas. Para mim isso que importa, sabe? Pessoas ter segurança, pessoas vivem em paz, sem crime, sem violência, sabe? É isso que é mais importante. Para mim é isso que é mais importante. Mas esse joga melhor, ou esse futebol melhor, e outro basquete melhor, e outro não sei o que melhor, isso não é coisa muito importante não, sabe? E ainda quando... Bom, deixa pra lá. Chega de falar, entendeu? No final eu quero falar que eu desejo sorte para os países que eu falei, né? Meu país, países árabes e muçulmanos e países e Brasil, com certeza, é o país que eu moro, né? E país da África, sabe? Eu gosto de muitos países, então realmente, se você fala para mim, para quem você vai torcer, sinceramente, muitos países vêm na minha cabeça, sabe? E fica difícil também, porque muitos países que eu gosto, eu torço para eles, e acaba às vezes um país, ou 2 países que eu gosto, sabe, joga um contra outro, aí, sabe, fica difícil, né, sabe, porque fica, né, tipo, você gosta dos 2, né, mas isso não é problema, sabe, o que importa é que a gente tem que ter um bom coração, sabe, não ter ódio, não ter coisas ruim, sabe, contra os outros, não tratar mal as pessoas, respeitando as pessoas, sabe? E no final tudo um esporte, né? Coisa que tinha que ter coisas boas, esses esportes tem que aproximar a gente, sabe, unir a gente e não dividir a gente ou criar problemas ou criar ódio, sabe, por causa disso. Infelizmente a gente vê às vezes ódio por causa do futebol, por causa de esportes, por causa desse tipo de coisa, sabe? Tomara que as pessoas comecem a entender que não vale a pena, que esporte não foi feito para ódio, sabe? E não devia ser uma coisa para criar ódio, para plantar ódio, sabe? É isso.